Hoje é dia de falar sobre Nathan Never, volume 4, o último lançamento da editora Futuro. Eles enviaram aqui para o canal para fazer uma resenha. Esse volume contém 3 histórias: Inferno, Infantaria do Espaço e A Última Batalha. Histórias essas que já foram lançadas aqui no Brasil. E vale lembrar que a partir do próximo volume, do volume 5, nós teremos histórias inéditas do personagem aqui em Terras Tupiniquins. Nós temos 3 histórias, mas na verdade são 2, porque Infantaria do Espaço e A Última Batalha, essas 2 aqui, elas formam uma história só, é um arco só. Então, no vídeo de hoje eu quero destrinchar essas histórias aqui e mostrar para vocês o porquê que Nathan Never é um dos grandes personagens de ficção científica dos quadrinhos. Bora lá? Olá, meninos e meninas, senhoras e senhores, rapazes e raposas, vocês estão bem? Eu sou o Kim Martins, você está no Review Express. Bom, a edição da Editora Futuro segue os mesmos padrões que eles já têm publicado, nesse formatinho aqui, com orelhas, a capa toda laminação brilho, com uma arte espetacular dessa capa aqui, hein? Me lembra uma mistura de Doom com Dead Space dos games, sabe? Sensacional. A edição também acompanha os cards das capas originais. Conforme eu for falando das histórias, eu mostro ela com detalhes. E também um marca-páginas da edição com o logo da Futuro aqui no verso. Material, um belíssimo acabamento, todo impresso em offset, um papel, uma boa gramatura. Aqui atrás ainda vem as páginas coloridas com as capas no formato maior, né? Apesar de já ter aqui nos cards. E aí vem uma informaçãozinha aqui de por quem que ela foi desenhada, do mês e do ano em que ela saiu e tal. Essas aqui são as edições 10, 11 e 12, né? Que foram lançadas em 92 lá na Itália. E, bom, vamos começar falando delas agora. A primeira é Inferno. Olha aqui a capa original que está aqui no card. Você imagina misturar a Divina Comédia, do Dante Alighieri, com cyberpunk, com mutantes, com crítica social. Você coloca isso tudo num caldeirão, mexe e vai sair uma sopa, que é essa história aqui. Você coloca ali o nosso protagonista, o Nathan Never, que nunca, numa série, né, que nunca tem medo de cutucar as feridas sociais, e o resultado é essa história, Inferno. O nome é tão literal quanto simbólico. Nessa história aqui, que tem o roteiro do Beppe Vinha e a arte do Dante Bastianoni, ali, o cara tá fazendo uma homenagem ao Inferno de Dante, e quem desenha é um tal de Dante, né? A gente acompanha o agente aqui, o Nathan Never, numa missão que começa como um resgate, mas ela vai terminar como um passeio pelos infernos urbanos do futuro. O caso é o seguinte: tem um cara chamado Hans Schneider. Ele é um jovem mutante ativista que ele participa de um assalto a banco. Só que esse assalto dá uma coisa errada. O parceiro dele perde a linha, mata uma pessoa e, adivinha, quem se ferra é o Hans. Ele entra na mira da polícia. Os pais do garoto pedem ajuda ao Nathan Never para resgatar o filho, e é aí que a história vai engrenar. Se você acha que é só pancadaria futurista, não. Inferno mergulha de cabeça em temas bem interessantes como racismo, mídia sensacionalista, acho que posso até falar de discurso de ódio aqui contra esses mutantes, e a justiça sendo manipulada por vários interesses políticos. Tudo isso num ritmo de ação muito legal, com direito a tiroteio, fuga, tem até uns momentinhos ali de terror psicológico e tal. Bom, lá no começo eu falei da Divina Comédia. A referência aqui não é uma coisa só intelectual, assim, não. A narrativa usa mesmo a estrutura da obra do Dante para guiar a jornada do Nathan Never por diferentes cenários, como se ele descesse pelos círculos do inferno, mas aqui num cenário sci-fi. Bem, a única coisa que eu não curti muito nessa história é que ela dá uma escorregadinha no final ali, a transição entre o julgamento do Hans e a cena na igreja. Eu acho que ficou meio abrupta, meio truncada, mas assim, nada que estrague o saldo geral da leitura. O mais impactante é perceber que esse quadrinho lá atrás, em 92,
ele dialoga com os absurdos do mundo de hoje. Isso é sensacional. Aqui, Nathan Never, Inferno, é uma baita leitura para os aficionados de ficção científica que querem ação, que querem investigação, mas também querem uma crítica social pesada. Essa é a primeira história desse quadrinho. Bom, e na sequência nós temos a outra história aqui, que é em 2 edições, né? Olha a capa dela aqui, ó. Infantaria do Espaço. E a outra, A Última Batalha. Essa aqui com certeza é o melhor arco de histórias para mim desse primeiro ano do personagem, né? Lembrando que essa aqui são as edições 11 e 12, então fecham o primeiro ano do Nathan Never lá na Itália. E cara, essa aqui para mim foi para fechar o primeiro ano com chave de ouro mesmo. Uma baita história. Você imagina que o futuro é comandado por exércitos espaciais, com um governo meio bunda mole, meio opaco assim, e um nacionalismo que não cabe mais na Terra. É isso que acontece aqui. Uma das coisas mais legais de Nathan Never é como que os roteiros conseguem mostrar com detalhes e com contexto por que o futuro virou esse caos organizado. Nada é gratuito nessa série. E esse arco aqui é um prato cheio para quem curte uma ficção científica mais crítica, daquelas que não vão só apontar os erros do presente, mas também vão chutar a porta do que vem pela frente. Eu não sei vocês, mas eu sou um cara meio pessimista quanto ao futuro da humanidade. Eu não acho que dias melhores virão. E essa história aqui é uma terapia em quadrinhos. Se você sofre, mas você entende o mundo um pouquinho melhor. Bom, vamos ao que interessa aqui. A história vai começar com a morte de um cara chamado John Hartman. Ele é um jovem cadete da Infantaria do Espaço, que é que dá o nome a essa história. Ele morre. O exército diz que foi suicídio, mas a mãe do rapaz não engole essa versão. Aliás, nem a gente engole, né? Porque quando você começa a ler a história, e isso tá logo nas primeiras páginas, você vê essa morte e você fala, cara, que negócio esquisito. Isso não pode ter sido um suicídio. Então, mesmo a mãe não tendo grana, não tendo posses, uma família sem muito recursos, ela contrata a agência Alpha, na pessoa do Nathan Never, para descobrir o que aconteceu. Cara, desde a cena inicial, que tem um clima quase cinematográfico, a gente sente que tem alguma coisa muito errada naquele treinamento ali. Aqueles cadetes da Infantaria do Espaço é um treinamento meio bizarro, tem alguma coisa estranha. E nós não estamos só falando de flexões na gravidade artificial, não é isso. Tem algo meio podre por trás. Então, Nathan Never, contratado pela mãe do cadete morto, se infiltra entre os recrutas. E lá ele vai conhecer a capitã Susan Connery, uma mulher casca grossíssima que comanda um grupo com desempenho tão fora da curva, eles são tão bons que parece que saíram até de um programa de aprimoramento genético. Ou eles usam algumas coisas para ter esse aprimoramento tão animal assim. A HQ vai mostrar com tensão crescente o quanto que esse treinamento dessa capitã Susan esconde algo maior. E como que o próprio Nathan Never está numa posição perigosa. Ele está sem comunicação externa, ele está fingindo ser um soldado treinado ali no meio daquela galera, e ao mesmo tempo ele está tentando proteger vidas ali dentro. A arte aqui é do Roberto De Angelis, é muito boa, especialmente quando ele desenha equipamentos e trajes especiais, cara, é animal. Inclusive, os trajes que a infantaria usa me lembraram muito as roupas as roupas não, né? Aquelas vestimentas que tem no Fallout, no game de Fallout, tá vendo? Dá pra ver aqui, ó. Me lembrou bastante isso. A ambientação é muito bem feita, é muito convincente, o design dos trajes é sensacional e elegante. A única coisa que eu não curto é que quando nós temos uma cena fechada demais, assim, no quadro, às vezes fica difícil de entender, sabe? Acho que ele não domina tanto esses quadros mais fechados assim, exige um pouco mais de atenção. Aqui, o roteiro
brilha de verdade. Quem escreve é o Antônio Serra e ele não tá só contando uma história de assassinato encoberto, ele tá propondo uma crítica muito feroz ao nacionalismo. E aqui, no caso dessa história, ao nacionalismo interplanetário. Porque ao ler, eu pensei em questões assim: quem pertence a quê? Os nascidos na Terra se consideram superiores aos nascidos nas estações espaciais. Isso te lembra alguma coisa? Pois é, o arco ele vai flertar assim, o tempo inteiro com temas como xenofobia, militarismo ideológico, a manipulação de uma verdade institucional. Tudo isso empacotado por um sci-fi, né, cheio de ação e cheio de tensão. No fundo, o que nós vemos aqui é o retrato de uma engrenagem que usa o discurso do, sei lá, de um ideal maior como uma justificativa para todo tipo de barbaridade. Assassinato, falsificação de relatórios, manipulação da imprensa e por aí vai. Essa história aqui, esse arco de histórias tem uma narrativa muito envolvente, com uma crítica assim, ó, certeira, no ponto e com personagens que sempre estão fugindo do maniqueísmo, né? Ele mostra por que o Nathan Never é um dos grandes quadrinhos de sci-fi sendo publicados até hoje, né? Lá na Itália já passa do número 400. Não é só entretenimento, é um convite à reflexão, como todo bom sci-fi é. Você vai ter tiroteio espacial, luta corpo a corpo, mas você também vai ter as ideologias ali em colapso. Olha, baita volume, tô muito ansioso já pelo volume 5, a campanha do Catarse já tá rolando. Se você curte sci-fi e ainda não conhece Nathan Never, bichão, corre atrás. Ó, coisa de primeira mesmo. Bom, essa aqui foi a minha resenha mais aprofundadinha sobre Nathan Never, volume 4 da editora Futuro. Diz aí pra mim se você já leu, se tem vontade de ler, vamos conversar aí nos comentários. Beijo do seu bumbum e até a próxima.